Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Paixão e ressurreição de Jesus. Conspiração contra Jesus. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas buscavam um meio de matar Jesus, mas temiam o povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. Judas foi procurar os príncipes do sacerdote e os oficiais para se entender com eles sobre o modo de lo entregar. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Também ele se obrigou e buscava ocasião oportuna para o trair, sem que a multidão o soubesse. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermentos, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali farei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com eles os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice, e distribuiu entre eles. Pois vos digo, já não tornareis a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Perguntavam então os discípulos entre si: Quem deles seria o tal que haveria de fazer? Discussão entre os discípulos. Surgiu também entre eles uma discussão: qual deles seria o maior? Jesus disse-lhes: Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como o servo. Pois qual é o maior, e o que está sentado à mesa, ou que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor,
assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Predição da negação de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vós peneirar como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu por tua voz confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas me negado que me conheces. Depois ajuntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Mas agora disse-lhes ele: Aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, vende sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra a mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Como efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Suprema angústia. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância, deu um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais insistência, e seu suor tornou-se como gotas de sangue, a escorrer pela perna. Depois de ter rezado, levantou-se e foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. Paixão de Jesus. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: Deixai, basta. E tocando na orelha daquele homem, curou-o. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, e disse-lhes: Saístes armados de espadas e cacetetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. Negação de Pedro. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe.
acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo. Encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou-o: mulher, não o conheço. Pouco depois viu o outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Saiu dali, chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriam-lhe o rosto e diziam: adivinha, quem te bateu? E injuriavam-no ainda de outros modos. Jesus diante do conselho. Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe: dize-nos se és o Cristo. Respondeu-lhes ele: se eu vos disser, não me acreditareis. E se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas, doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então perguntaram todos: logo, tu és Filho de Deus? Respondeu: sim, eu sou. Eles então exclamaram: temos nós ainda necessidade de testemunho? Nós mesmos o ouvimos da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.